Me chamo Geórgia, sou consagrada na Comunidade Aliança, aqui na Missão de Recife, e vim falar um pouco para vocês sobre o tema discernimento vocacional. Antes mesmo de falarmos sobre discernimento vocacional, nós precisamos saber o que é vocação. Então, a palavra vocação, ela vem do verbo em latim vocare, que significa chamar, convite, um chamado de Deus. Deus que nos chama à vida. Deus que pelo nosso batismo nos chama a vivermos no amor, para o amor, a sermos santos. Deus que nos chama a sermos imagem e semelhança da Trindade. Portanto, fica claro que essa é uma vocação universal. Todos os cristãos, todos os filhos de Deus batizados são chamados a viver no amor, são chamados à santidade, né? Porém, alguns Deus chama uma vocação específica, né? Também como vida e santidade para aquela pessoa, mas uma vocação específica dentro da igreja. Porque Deus tem um plano de amor para todos. Deus tem um projeto de amor para todos os homens e mulheres, para todos os seus filhos. E aí seremos plenamente felizes, plenos, plenificados, à medida que nós vivermos e acolhermos esse projeto de amor que o Pai tem para nós. Aqui também na vocação, quando Deus nos chama a algo especificamente, encontra aqui a nossa liberdade com a liberdade de Deus. Aqui é o encontro das duas liberdades, da liberdade absoluta de Deus e da liberdade também humana, também do homem. Diante da nossa liberdade podemos dizer sim ou não a este projeto de amor que Deus tem para nós. Porém sabemos, e eu digo a você, por convicção, por viver isto, que de fato só somos plenamente felizes quando vivermos aquilo que Deus tem para nós. Isso é muito importante. Este é o encontro das duas liberdades. E aí também é importante sabermos que uma vocação ela só se efetiva quando tem esse chamado de Deus e quando existe essa resposta do homem. Neste encontro, nessa ligação da vontade de Deus, da voz de Deus, da vocação que Deus chama, daquilo que Deus chama a pessoa a viver e também da resposta do homem, aí sim nasce de fato, se efetiva a vocação, na nossa vida, na vida daqueles que são chamados. Uma coisa também que eu acho muito interessante, alguns perguntam, mas como eu vou saber qual a minha vocação, como é que eu faço isso? Antes mesmo de falarmos do próprio discernimento, do tempo de discernimento. E eu digo a você, Deus é o mais interessado em saber, fazer com que você conheça a sua vocação, seja atraído pela sua vocação. Deus é o maior interessado. Eu falo isso porque olhando para a minha vida, eu posso contemplar de forma muito verdadeira isso, Deus que, na época, alguns anos atrás, eu era batizada, mas não tinha nenhuma vivência na igreja, e eu precisei me mudar, nós fomos mudar, de local onde nós morávamos, eu e meus pais. Nós íamos para um local, um determinado local, estava tudo certo, tudo encaminhado, e aí de última hora, não deu mais certo, a gente não pôde mais ir para lá, e aí fomos em busca de outro lugar, e fomos para outro lugar, de fato encontramos outro lugar, e esse lugar é do lado de uma igreja, e também é um quarteirão do centro de evangelização aqui em Recife. Então, de fato, Deus move tudo para que nós encontremos o nosso lugar, Deus moveu a minha vida, Deus moveu a vida da minha família para que eu encontrasse, o meu lugar, a minha vocação na igreja. Então, Deus pode também se utilizar de variadas formas para que você encontre a sua vocação, para que você se sinta atraída à sua vocação. Não tenha medo disso, porque Deus é o maior interessado nesta questão. Falando propriamente do discernimento, do tempo de discernimento vocacional, eu sempre digo que existem 3 pontos fundamentais. O primeiro, a vida de oração. Se nós não tivermos essa vida de oração, se nós não pararmos um momento para escutarmos de Deus, para sermos convencidos por Deus, para que Deus revele a sua vontade, nós não vamos conseguir bem discernir essa voz de Deus que nos chama. Às vezes até podemos chamar de voz de Deus aquilo que é a nossa voz, aquilo que é a voz da nossa fraqueza, aquilo que é a voz da nossa vontade, sabe? Então, de fato, nós precisamos estar submersos, embebidos pela vida de oração profunda. Isso é o primeiro passo, indispensável.
Se não houver, o mais importante, de fato, se não houver vida de oração, nós não conseguimos viver bem esse discernimento vocacional, né? Um segundo ponto muito importante nesse discernimento vocacional é a vivência. Como assim a vivência? Nós só conhecemos, nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Então eu preciso conhecer aquilo que me atrai dentro da igreja, aquilo que mais me chama a atenção, aquilo que atrai meu coração, a minha atenção. Eu preciso conhecer cada vez mais. Eu preciso conhecer, eu preciso viver, eu preciso descobrir as belezas do carisma, daquilo, da vocação que Deus me chama. Eu preciso cada vez mais viver este movimento de procura, de busca, de saber, de entender, porque nós só amamos aquilo que nós conhecemos. E aí eu falo um exemplo, né? Na comunidade Shalom, por exemplo, nós somos chamados a participar da missa diariamente. Então, se você se sente atraído a esta vocação, comece desde já, dando os seus primeiros passos na obra Shalom, no vocacional, já começar a viver. Esse momento é importantíssimo, porque aí você vai se identificando ou não, né, com o carisma, com a vocação que Deus lhe chama, se assim você for chamado. É importantíssimo de vivermos esse ponto também, né? Na vivência, no dia a dia, nós vamos nos descobrindo, no sentido pleno, nos planificando de fato, à medida que nós vamos vivendo aquilo que somos chamados, né? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, muito importante também, não menos importante porque é o terceiro de jeito nenhum, é o diálogo, o acompanhamento pessoal. Nós precisamos de alguém que nos ajude também nesse processo, né? Um diretor espiritual, um acompanhador dentro da obra Shalom, um acompanhador vocacional, um pastor do grupo de oração. Nós precisamos, porque às vezes não conseguimos claramente escutar a voz de Deus, ver a voz de Deus, que às vezes está tão clara diante de nós, mas nós não conseguimos, por várias realidades, e precisamos de fato de um apoio de uma pessoa, né, mais velha, que tenha mais experiência que nós, para nos ajudarmos nesse processo de discernimento. Isso é fundamental. Então, fundamental esses 3 pontos. Primeiro, vida de oração, irmãos. Se não tivermos, não adianta buscarmos. Não adianta, nós não conseguiremos, de fato, discernir bem, escutar bem a voz de Deus. Então, é importantíssimo a vida de oração, a vida interior, a vida com Deus, e descobrir os segredos de Deus, e descobrir as vontades que Deus tem para mim. Descobriremos na vida de oração. É aqui também, nesse lugar também, nós tomamos coragem de enfrentar, coragem de abraçar a vontade de Deus. É aqui que nós encontramos a força, o vigor na vida de oração, de dizermos sim a este plano, a este projeto de amor à vontade de Deus. Então, a vida de oração, a vivência, cada vez mais viver, cada vez mais conhecer e amar aquilo que eu sou chamada, de fato. E me identificando, esse é um processo de identificação, e é aqui que nós vamos nos identificando. E também o diálogo, o acompanhamento é fundamental. Se não tivermos também, nós também não conseguiremos, né? Talvez não conseguiremos ouvir de Deus, ouvir aquilo claramente, né? O que Deus fala. E eu digo a você, não tenha medo de viver esse processo, não tenha medo. Você não está só neste caminho, não deve caminhar só, deve caminhar com alguém do seu lado. E principalmente, escute a voz, não tenha medo da voz de Deus. Eu digo a você de certeza, e você por experiência, vale a pena. Vale a pena, sabe? Sermos homens e mulheres plenos, porque fazemos a vontade de Deus, porque correspondemos à vontade de Deus, porque correspondemos na nossa liberdade, dizemos sim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Sim, Senhor, eu quero viver a tua vontade, eu quero viver o teu chamado, eu quero viver a vocação que tu tens para mim. Não tenham medo, vocês não estão só. Então, se você se sente atraído pela vocação Shalom, pelo carisma Shalom, ou seja lá qual for, busque, conheça, né? Cada vez mais entre nessa dinâmica. Temos aí as redes sociais que nos ajudam nesse processo, então vá em busca, né, daquilo que Deus sonhou para você. Não tenha medo, né? Reze por você, reze pelas intenções do seu coração, para que o Senhor cada vez mais vença em você todos os dias e que você consiga ser pleno na vontade de Deus. Deus abençoe. Shalom.